Fala galera, aqui é Luciano Charles de novo. Hoje eu vou mostrar para vocês como preencher um select box dinamicamente com Ajax, certo? Um exemplo aqui vai ser, nós vamos preencher, trazer o select de estado, certo? E de acordo com o estado que escolhermos, ele populará o select de cidades, correto? Então vamos ao nosso exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma view, chamei de view underline cidades, certo? Ele apenas tem um layoutzinho aqui, com as divs contâneas, umas div coluna aqui. Criei um formuláriozinho com a classe form inline, para ficar com esse visualzinho aqui, o select box um ao lado do outro, tá? Apenas para exemplificar, certo? E um botãozinho para podermos enviar os dados para a gente estar fazendo os debug na aba Network do nosso navegador. Então, o que acontece aqui? Eu criei um select com name client state, certo? E além da classe padrão do Bootstrap, do form control, eu coloquei uma classe estado, com o nome de estado, que vai ser o que eu vou usar no jQuery, né, para fazer a associação desse elemento select. E um select também com name client city, com a classe cidade também, que vai popular as cidades de acordo com o estado que a gente selecionar. Ambos estão vazios, correto? Então, o que eu pensei aqui? Quando eu carregar essa view, não tem necessidade da gente estar fazendo uma requisição Ajax só para popular o estado, sendo que eu estou na home, eu vou vir entrar na view de cidades aqui, né? Nesse exemplo aqui. Então, no momento que ele for carregar essa view, então eu já preencho esse select, certo? Com a requisição get mesmo, né? Com o carregamento dessa view, correto? Então, como é que nós vamos carregar esse select box do estado quando chamarmos a view? Eu tenho aqui os meus models, já está aqui em cima, estado, certo? Que é uma classe estado, que eu estendi ela da nossa model, certo? A nossa model, para quem não assistiu os vídeos anteriores de criando uma classe de conexão no padrão singleton, e o CRUD é dessa classe que eu estou me referindo, tá? Então eu aconselho a quem não assistiu ainda a criação da classe model, assiste aos vídeos, procure aí no nosso canal. São 6 vídeos explicando como criar a classe e mais 6 como utilizar a classe, certo? Então apenas aqui eu coloquei, instanciei também o nosso atributo que refere-se ao nome da nossa tabela estado, certo? E na classe, no modelzinho de cidades, fiz a mesma coisa, né? Criei uma classe cidades, extends model, e passei como valor do atributo table o nome da nossa tabela cidade, certo? Essa cidade, vamos vir aqui, ó, em cidade e estado, vamos vir aqui no nosso serviços, aqui no NetBeans, vamos nos conectar aqui, conectar ao banco de dados através do NetBeans aqui, tá? Então, eu estou conectado ao banco de dados vídeos MVC, tá? Eu tenho as tabelas aqui, ó, cidade, estado, país, tab clients e tab users, certo? Então, a tabela estados aqui, ela tem todos os estados brasileiros, certo? Possui, cada coluna possui um nome. Mesma coisa para nossas cidades. Correto? Então, beleza. Tendo o nosso model pronto, e o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que chamar, eu criei aqui um controller chamado cidades controller, certo? Que ele tem o quê? No método index dele, ele está apenas carregando a nossa view cidades, correto? Tanto que quando eu digito na URL cidades, ele carrega a nossa view, certo? Então, aqui eu já vou fazer a chamada, vou carregar vou armazenar, vou botar aqui a lista
list underline estados, vou armazenar nesse índice, desse array data, o nosso estado, certo? Get result. Só que esse estado get result, ele vai armazenar o valor de estado read all. Eu vou ler todos os campos que tem na tabela status, porque são poucos campos, tá? Só como exemplo, não tem problema nenhum a gente utilizar esse select all, tá? Então, pronto, feito isso, eu já estou armazenando no índice lista estados, né, o resultado do select na tabela de estados. Agora nós vamos na view estados, view cidades, perdão, e vamos fazer aqui embaixo, no options, uma verificaçãozinha PHP. Vamos fazer aqui, if. Eu sempre verifico se a variável vem vazia ou não, tá, gente? Então, diferente de vazio, aonde? Na variável lista estados, né? Que agora aqui ela é uma variável, não é mais só apenas um índice. Se ela não estiver vazia, aí eu dou um for each, certo? Dou um for each em listas, estados como estados, certo? E eu posso fazer o que aqui, de costume? Eu dou um extract em estados, certo? Feito isso, eu vou retirar, tá, esses dois fechamentos do nosso if, do nosso for each, que está fazendo o laço, né? E vou fechar eles aqui embaixo, tá? Pronto. Feito isso, entre os dois laços, eu quero que ele preencha, que ele traga para mim todos os estados, certo? Então eu vou fazer assim, ó, vou copiar aqui o nosso options e vou colocar aqui no meio, tá? Vou dar só uma organizada aqui. Feito isso, eu vou fazer o que aqui? No lugar de selecione o estado, eu vou dar um echo em quem? Eu vou ver aqui, ó, o nome da minha... Ó, eu quero mostrar o F nome, certo? Então eu vou mostrar aqui, ó, o F underline nome, certo? E dentro do nosso... eu vou tirar o selected aqui, tá? E dentro do nosso value, eu quero mostrar quem? Eu quero mostrar o ID, tá? Eu vou levar o ID desse estado aqui. Então, vamos passar o FID. Feito isso, nós podemos salvar a nossa view e atualizarmos aqui o nosso front, tá? Ele já trouxe todos os estados de maneira rápida aqui para nós, vindos do banco de dados. Todos os estados que tem na nossa tabela de estados brasileiros, certo? Então, o que acontece aqui? Agora nós vamos fazer com que uma requisição AJAX, que ele vai enviar o ID desse campo, né, de select para alguma action do nosso controller cidades, que ele vai fazer com esse ID. Nós vamos fazer um select na tabela de cidades, retornando alguns valores para a gente, para poder preencher esse select box aqui, correto? Beleza, então nós vamos deixar essa parte para a próxima aula, porque eu não quero fazer vídeos muito longos, tá? A gente se vê na próxima aula.